Estamos caminhando para alcançar a plenitude de Cristo, amém, queridos? Que é o tema deste ano. E dentro da plenitude de Cristo, esse mês, o nosso tema é o impactante encontro com Jesus. Domingo passado, nós aprendemos aqui que nós devemos ter uma vida de encontros com Jesus. Não é um dia eu encontrei com Jesus e entreguei minha vida para Ele. Não. É uma vida de encontro, uma vida de confrontos, porque através desses encontros, através destes confrontos de Jesus para conosco, é aí que nós vamos sendo transformados. Amém? Que nós vamos sendo libertos das coisas do passado, das coisas do velho homem, e nós vamos, então, adquirindo o caráter de Cristo e nos encaixando dentro do propósito de Deus. Amém? E hoje eu quero falar de um encontro que, na minha opinião, é um dos encontros mais impactantes. E esse encontro me emociona de uma forma que, às vezes, eu não consigo ler sem chorar. E eu quero dar um título para essa mensagem um pouquinho estranho. Eu quero dar o título para a mensagem, o encontro da misericórdia com a alma esfacelada. Esfacelado significa quebrado, esfarelado, quebrado em pedaços. E uma pessoa com a alma dessa forma, ela encontrou com Jesus. Assim como nós um dia, com a alma despedaçada, com a alma desfacelada, o Senhor nos alcançou, olhou para nós, teve misericórdia de nós. E com amor eterno, a Bíblia diz que Ele nos amou. Por isso, com benignidade, Ele nos atraiu. Vamos acordar a igreja? Vamos levantar para fazer exercício? 1, 2, 3, 4. Amém? Abra sua Bíblia em João 4. Abriu já? Não falei, né? O texto é um pouco longo. E quem for ministrar ele na célula não precisa ler todo. Leia o resumo que a pastora Cris faz. Amém, queridos? Mas eu não vou trabalhar em cima do texto todo. Hoje nós temos um foco. Ele é todo rico, maravilhoso. João 4. No meu título está aqui o diálogo com a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Guarde bem isso. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia! E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu tenha mais sede, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Por isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nesse monte nem naquele monte adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que fala contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Amém, queridos? Por que para mim eu falo que esse é um dos encontros mais impactantes? Porque nesse encontro, como em todos os encontros que Jesus, que a Bíblia narra, que a Bíblia nos mostra, os encontros de Jesus, com cada um que se entregou a Ele, com cada um que passou a segui-lo, como eu e você. Esse encontro, ele traz, primeiro, uma afirmativa, que era necessário ele passar por Samaria. Ele viu a necessidade e a urgência de passar por aquele lugar, a mesma que ele viu quando ele olhou para mim e para você, quando ele sabia o momento que eu e você estávamos passando. Então ele se colocou em posição de se encontrar conosco. Amém? Muitas vezes, eu já falei que eu não gosto muito da frase: você aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Eu acho essa frase um pouco estranha. Porque a gente oferece comida assim, não é? Você aceita um pedaço de pão? Você aceita uma galinha caipira? Né? E não é assim. Não é assim. A conversão, ela vem através de um encontro, de revelação de quem é a pessoa de Jesus e de entrega. Amém? Não é eu que aceito Ele. É Ele que me aceita e eu me entrego para Ele. Amém, queridos? Então, às vezes, uma vez isso veio em conflito comigo, porque uma turma saiu para evangelizar e na camiseta da turma estava escrito assim: aceite Jesus. Eu achei aquilo tão... Como que eu posso falar uma palavra sem ser ofensiva? Mas eu achei aquilo tão barato. Como se Jesus fosse uma mercadoria barata e que alguém estava assim: aceita Ele. Aceita logo. Entende? E eu entendo
porque Jesus me aceitou. Ele preparou um momento, uma hora, e ele estava ali me esperando. E ali, naquele momento, que eu me encontrei com ele, eu me rendi a ele. Assim foi com você. Amém, querido? Então, quando eu vou evangelizar alguém, eu falo assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? Nesse encontro, Jesus quebrou, eu posso identificar aqui pelo menos 3 barreiras. A barreira cultural, a barreira da religião. Jesus foi quebrando barreiras. Ele foi quebrando. Barreira cultural, um rabino, ele não podia falar com uma mulher sozinho, muito menos em público. Jesus ali já estava quebrando uma barreira da cultura. Ele estava quebrando uma barreira da religiosidade. Quantos hoje vivem debaixo de uma cultura religiosa e por causa daquela cultura religiosa nunca tem um encontro com Jesus? Nunca verdadeiramente tem revelação de Jesus, porque a cultura religiosa, ela impõe tanta coisa e um padrão tão certinho, uma caixinha tão bem moldadinha. E eu quero dizer algo para você. A partir de um encontro com Jesus, o relacionamento que Ele se abre para ter conosco não tem limite. Amém? A revelação que nós podemos ter dele não tem limite. Quem coloca limite somos nós. Senhor, até aqui o Senhor vem, daqui o Senhor não passa, não. Até aqui o Senhor mexe, né? Eu vou pular as barreiras, por causa que eu estou olhando o tempo ali, eu não vou conseguir chegar. Então, ele quebrou a barreira da religiosidade, ele quebrou a barreira da cultura, ele quebrou. E ele começa na nossa vida, quando ele se encontra conosco, quebrando em nós tudo aquilo que nos impede de nos relacionarmos com ele. A intenção dele é quebrar paradigmas na nossa mente. A mente do ser humano, ela é cheia de paradigmas. O que é paradigma? É uma ideia preconcebida. Eu tenho aquilo, eu ouvi aquilo, eu a vida toda fiz aquilo. Então, muitas vezes, nós temos uma ideia preconcebida de Jesus e do ser cristão muito diferente. Por causa dessa barreira da cultura religiosa. Eu costumo dizer que hoje a religião é a maior causa do ser humano não caminhar com Cristo. Religião é coisa do inferno. Não era para ser, mas virou. É tanto padrão, é tanta coisa, e de criancinha. A pastora Cris sempre dá nas aulas, lá eu entrei um outro domingo lá, e ela estava dizendo sobre os pais que criam a criança, dizendo assim, não faça, se você mentir, Jesus não vai gostar de você, viu? Gente, e vai formando na cabeça da criança um paradigma, e vai distanciando ela de Jesus. Jesus gosta da mentira? Não. Mas ele gosta? Ele ama o mentiroso, e ele quer transformar o mentiroso. Então, você fala assim para a criança, olha, não faz aquilo ali que Jesus não vai gostar de você. Quando a criança cresce, ela quer qualquer coisa na vida, menos Jesus. Porque ela sabe que fez tanta coisa errada, então Jesus não gosta de mim. Ele não me aceita. Entende? Jesus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E é por causa disso que eu estou aqui hoje. Porque ele olhou para mim, do jeitinho que eu era, do jeitinho que eu estava, ele me amou. E assim ele amou essa mulher que nós vamos ver aqui.
Então, nós vamos ver aqui alguns pontos, considerar. Olha que interessante, eu escrevi uma frase aqui no meu esboço, eu escrevi assim: Jesus, considerando o estado daquela mulher, se humilha com doçura e mansidão. Já reparou a diferença de nós, seres humanos, quando consideramos o estado de alguém? Nós olhamos assim: eu? Aquela pessoa? Não, para mim não serve, não. Nós, quando consideramos o estado de alguém que não é exatamente como nós, imediatamente, nós desconsideramos a pessoa por causa do estado dela. Vocês entenderam? Quando nós consideramos o estado da pessoa, nós desconsideramos a pessoa. Jesus aqui ele fez o contrário. Jesus, considerando o estado dela, conhecendo o estado dela, conhecendo quem ela era, o que ele fez? Ele se humilhou. Ele precisava pedir água para ela? Não. Homem, o poço estava ali, ele estava sentadinho na beirada do poço. E ele olha para ela doce e gentilmente e diz assim: mulher, me dá de beber dessa água. Ou seja, mulher, você pode achar que você não tem nada para me oferecer. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, ou fora dela, olhamos para a nossa situação e nós dizemos assim: eu não tenho nada para oferecer para Deus. Deus não vai me aceitar. Eu minto. Eu sou rebelde. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ai, a vida inteira ninguém nunca me valorizou. Eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho nenhum dom especial. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Eu não sei nem abrir a boca para orar em público. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Não é verdade, queridos? Já se sentiu assim? Jesus chega para ela e fala assim: me dá dessa água. Me dá de beber. Ou seja, Jesus estava dizendo para ela: me dá, porque você, apesar do seu estado, apesar da sua situação, você tem muito para oferecer para mim. Nós olhamos para nós, muitas vezes, e nos sentimos lixo. Mas o Senhor entra com a sua misericórdia ali, naquele ponto, naquela área de fraqueza. E Ele nos ama, para depois Ele tratar da nossa fraqueza. Ele vai tratar. Mas primeiro, Ele nos ama. Então, eu coloquei essa frase: Jesus, considerando, Ele considerou ela. Ele não desconsiderou. Mesmo considerando o estado, Ele considerou a pessoa. Guarde isso. Tem muita gente precisando de que você se sente na beira do poço e estenda a mão para ela. Amém? Eu vou direto ao texto. Eu vou logo pulei para o verso 12. Ele diz assim: quando Jesus fala, pede água para ela, ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar água. Ah, ok. Jesus, no verso 10, Jesus lhe pede a água. E ela diz, onde é que está, gente? Que eu perdi, isso que dá não anotar. Ok. Aí ela fala, né, para ele, deixa eu só, para eu me confundir aqui. Como sendo tu um judeu, pedes água para mim, que é uma mulher samaritana? Queridos, quando você vai estudar a história dessa mulher,
Ela estava indo buscar aquela água no maior calor do dia, porque ela não poderia ir no horário que as outras mulheres iam. Ela era alguém excluída da sociedade, completamente excluída. Ela era alguém que era humilhada pelo seu estado. Ela se sentia humilhada. Era alguém, com certeza, cheia de enfermidades na alma. Ela nunca tinha possuído o que as outras mulheres possuíam. Um marido, filhos lá, não. Ela não tinha nada disso. Nada disso. Então, dentro dessa mulher, poderia haver sentimento de amargura, de tristeza, com uma mistura de ódio, talvez rebelião. Nós não sabemos. Porque o estado que ela vivia puxa todas essas coisas. Amém? A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então, com certeza, essa mulher vivia tudo isso. E ele vai e pede água para ela. Ela diz para ele, como sendo tu um judeu, pedes para mim, que não sou ninguém, que sou só uma mulher samaritana. Em outras palavras, você não podia nem estar falando comigo. Eu não podia nem estar perto de você. Como? E aí Jesus olha docemente para ela e diz assim, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu realmente conhecesses o amor de Deus, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que aconteceu? Ela olha para ele e diz assim, Senhor, tu não tens com que tirar água. E por acaso, tu és maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, ela vivia uma vida completamente natural. E ela só sabia do que ela enxergava com os olhos dela. Amados, e ela conhecia Deus, ela foi ministrada, porque a gente vai ver lá na frente, que eles também esperavam o Cristo, eles também esperavam a salvação, eles também esperavam o Messias. Viviam todos uma vida completamente apóstata e desregrada. Tudo misturado na religião. Então é um retrato hoje, praticamente, da igreja de hoje. Quando estou falando dessa igreja, não. Porque eu tenho convicção que todo mundo nessa igreja é santo. Amém? Sabe, os samaritanos, eles se misturaram com a cultura dos povos. E essa mistura foi afastando eles de Deus. Por isso que os judeus não se davam com eles. Porque os judeus entendiam que eles eram um povo separado. Diga, separado. Diga, eu sou separado. Então havia ali um atrito. Porque os judeus não concordavam com o costume dos samaritanos, com as coisas que os samaritanos faziam. Essa mulher, apesar de conhecer, ela vivia na superficialidade, ela vivia só no natural. E quando Jesus diz para ela, mulher, me dá de beber, ela imediatamente já olha para o natural. Você não tem com que tirar a água. Entende? Os nossos pais bebiam aqui, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele aqui, bebeu o seu gado, bebeu todo mundo aqui? Quantas vezes, queridos, nós como crentes, estamos vivendo uma situação ruim, e a palavra de Deus diz assim, olha, me busca. Me busca. Deus está falando no nosso coração, vai buscar, vai conquistar em cima, vai conquistar no alto, vai orar, vai jejuar. O Espírito de Deus está ali batendo, está ali clamando, e a gente está correndo atrás de recursos naturais. Não é verdade? Dependendo somente do natural,
Nós precisamos dos recursos naturais? Precisamos? Não precisa ter medo de falar. Precisamos e muito. Precisamos dos recursos naturais. Mas tem situações na nossa vida que Deus quer se revelar a nós. Nós precisamos correr para aquilo que Ele tem. Beber a água que Ele tem para dar. E muitas vezes Ele está nos confrontando e está dizendo, olha, você está pedindo para fulano, para Beltrano, para Cicrano, você está correndo para lá e para cá. Olha para mim, pede para mim. Se você conhecesse o poder de Deus, tu pedirias para Deus e Ele te daria água viva. Essa palavra é para nós nos dias de hoje. Se nós conhecêssemos realmente o poder de Deus, e olha que nós já encontramos Jesus, nós pediríamos tudo para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há nada demasiadamente difícil. Ele tem o poder nas suas mãos e Ele habita em nós. Aquele que habita em mim, você, Ele é poder dos poderes. Amém? Poder dos poderes. E Jesus olha para ela e diz, se tu conhecesse o dom de Deus. Mesma coisa que Ele diz para nós, no meio das nossas situações. E que nós estamos correndo atrás somente de recursos naturais. O que diz em Mateus 6,36? Mateus 6,35? Não, 35. 33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Guarde isso, Mateus 6,33. Está vendo? Eu fico citando agora os negócios aqui de cor, aí eu me perco todinho no texto. E no que eu fiz aqui, tá? Deixa eu ver se o 15 está certo. Ok, quando Jesus então fala para a mulher que tipo de água que ele estava falando, que não era nada natural. Olha o que ela disse para ele, no verso 15. Senhor, dá-me dessa água, para que eu beba e não mais tenha sede. E precise vir aqui. Amados, muitas vezes nós continuamos indo nas fontes naturais. E os nossos recursos naturais se esgotando, e nós continuamos indo lá, e vai se esgotando, e a gente continua indo lá, e é uma coisa que não acaba, é uma sede que não acaba. Não é verdade? Porque nós não entendemos o que essa mulher aqui entendeu. Jesus olha para ela. Jesus diz algo para ela. Então lhe disse Jesus, vai, chama o teu marido e volta cá. E volta para cá. Naquele momento, depois daquela paixão toda, daquele amor todo, daquela revelação toda, Jesus confronta o pecado dela. O pecado dela era aquele. Aí ela olha para ele e diz assim, não tenho marido. Então Jesus afirmou, fostes sincera, dizendo, não tenho marido. Eu quero dizer algo para você. Quando Jesus confrontar o seu pecado, seja sincero. Seja verdadeiro. Porque o confronto de Jesus conosco é para gerar verdade. Amém? Sinceridade. O confronto de Jesus para nós é para revelar o nosso caráter, a nossa integridade. E quantas vezes nós ficamos escondendo coisas por debaixo do pano, escondemos sentimentos, escondemos situações.
e não somos sinceros, e o Senhor está confrontando, e Ele vai e Ele confronta o pecado. Porque Jesus ama o pecador. Mas e o pecado? O pecado Ele abomina. E aí Jesus diz para ela assim, chega a hora que Jesus diz, pois já tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Isso disseste em verdade. Mais uma vez, Jesus elogia a atitude dela e diz, você foi verdadeira. E um crente que encontra Jesus, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Muitas vezes, nós crentes, queridos, achamos que a mentira é um pecadinho sem importância. E em João 8, 44, se eu não me engano, ele diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo. Então, se eu minto, eu não estou produzindo o fruto da verdade. Eu estou produzindo um fruto do inferno. Vocês ficaram sérios, vocês discordaram de mim. Vocês podem ler lá em João 8, tá? 44. Ok, deixa eu ver. Verso 19. A mulher lhe diz, Senhor, vejo que és profeta. Nesse momento ela entende que ela estava diante daquele que vê todas as coisas. Naquele momento ela entende que ela estava diante daquele que sonda mentes e corações. Naquele momento ela entende que ela não podia esconder nada dele. Naquele momento, quando ela diz, Senhor, eu vejo que tu és profeta, ela está dizendo, Senhor, tu me conheces por dentro. Tu me conheces em todos os meus atos, em todas as minhas atitudes. E eu quero hoje dizer para a igreja de Deus, o Senhor vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Ele tem 7 olhos, e os olhos dele nos contemplam por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Precisamos entender que os olhos dele estão sobre nós. E a palavra de Deus é clara, que os olhos de Deus estão sobre todos, para dar a cada um segundo as suas obras. Então essa mulher, na hora, ela se enche de temor. E ela diz, Senhor, eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu és a revelação em pessoa. E ali eles desenvolvem um diálogo sobre adoração, que eu não tenho tempo para entrar nesse ponto. Sobre adoração. Aonde devia adorar? Porque ela vinha de um ensinamento religioso. E aí Jesus vai e diz para ela assim, eu te digo que nem nesse monte, nem naquele monte você vai adorar. Mas você vai adorar o Pai no Espírito e em verdade. Tem que caminhar junto. A adoração a Deus, ela tem que partir do Espírito. Do nosso Espírito. E em verdade. Tem que caminhar junto. Nós precisamos, a verdade fala dos princípios, fala da palavra de Deus estabelecida. Princípios de Deus estabelecidos para a sua igreja. Os princípios de Deus é regra de vida para a igreja, amém, querido? Nós temos que ter isso como manual de vida, regra de vida, para termos postura de crente. Porque senão, eu vou dizer algo para você, se eu não adoro a Deus no Espírito, e em verdade, eu vou dizer algo para você, eu estou assim, ó, lá no meu carro, coloco um louvor e estou pregando para minha funcionária, vou lá limpar a casa. Ó, em espírito e em verdade, você precisa ir para a igreja, você precisa adorar a Deus, eu vou todo domingo lá, eu adoro a Deus, é tão bom, e a pessoa já até, às vezes, até está mas aí ela começa a observar
a vida da abençoada. Né? Outro dia eu vi uma história que um homem, ele tinha 3 filhos, e ele foi ao circo com os filhos. E o filho dele, a partir de 6 anos de idade, antes de 6 anos, não pagava. E o mais velho, com 6 anos de idade, não tinha completado, uma coisa assim, faltava dia. Mas o menino era grande. Quando ele foi pagar uma quantia alta, o porteiro perguntou quantos anos ele tem. Aí ele falou. Agora não me lembro direto as idades, não, tá, crente? Aí ele falou, 6 anos. Vamos supor que seja isso. Ele falou, nossa, mas ele é muito grande, ele pode passar... Ele é muito pequeno, ele pode passar por mais novo. Eu vou, então, ao invés de cobrar 4 tickets, eu vou cobrar só 3. O homem olhou para ele e falou assim, ele tem 6 anos. Ele falou, mas não parece, ninguém vai perceber. Ele falou assim para ele, mas eu sei que ele tem 6 anos, ele sabe que ele tem 6 anos, e eu quero ensinar o meu filho na verdade. Então, muitas vezes, queridos, nós damos jeitinhos em coisas. E aquela pessoa que até está querendo seguir Jesus, ela vê as nossas atitudes, porque nós somos uma carta aberta. Amém? Nós estamos sendo lidos por todos. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos. De testemunha. Então, tem muita gente testemunhando a nossa vida, olhando para a nossa vida. E, às vezes, tem crente que ainda diz assim, poxa, pastora, você está errada. Mas, olha, o fulano lá fez, o fulano... Não interessa, desamera, Deus está olhando para você. Amém? Deus está olhando para mim. Quem tem que cuidar da minha integridade sou eu. Não é o outro. Eu não tenho que cuidar da integridade do outro, eu tenho que cuidar da minha. Amém, queridos? Acho que eu preciso entrar num negócio aqui da palavra, dar um jeito. Está todo mundo bravo comigo. Olhe só o que aquele diálogo gerou naquela mulher. A palavra de Deus continua dizendo, e acho que agora lá para o verso 26, 28, para frente, quando ela entende quem é Jesus. Quando ela tem revelação de Jesus, quando Jesus a confronta o pecado dela. A Bíblia diz que ela larga lá o cântaro, que ela tinha ido pegar água. Talvez aquilo, olha como essa palavra fala de recurso natural e espiritual. Ela largou o cântaro, que era aquilo que ela tinha natural, para pegar uma água natural. A Bíblia diz que ela deixou lá. E ela correu para a cidade. E quando ela chegou na cidade, deixa eu achar aqui o verso que diz. Então, a mulher, no verso 28, então a mulher deixou ali o cântaro, e foi à cidade e disse ao povo da cidade. O que nós falamos aqui no domingo passado? Que André seguiu Jesus, encontrou com Jesus, teve revelação de Jesus, correu lá e levou Pedro para se encontrar com Jesus. Não foi? Essa mulher, ela faz a mesma coisa. Ela encontra com Jesus. Ela entende o amor e a misericórdia dele. Mesmo sendo confrontada no pecado dele, ela não se magoou. Já dá para ver que ela não é um crente cristão. Mimimi. Ela tem a revelação de como adorar. Ela corre. E a Bíblia diz que ela foi falar para o povo da cidade. Ela deixa aquilo que ela estava agarrada, que ela estava pegada. Ela pega o cântaro e ela deixa lá. E ela corre para a cidade. E ela diz para o povo, olha só, vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito.
Vinde e vede um homem que me conhece. E se ele me conhece, ele conhece você. Era isso que ela estava dizendo para eles. Se ele fez uma obra na minha vida, ele vai fazer na sua. E olha o que a palavra de Deus diz. Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Aqui nasceu a primeira missionária. Queridos, nós fomos chamados para apresentar aí fora aquele que se encontra conosco, que se encontrou e se encontra conosco. Nós somos chamados para testemunhar aí fora daquilo que Jesus pode fazer, transformar, mudar, acrescentar, Ele pode todas as coisas. E a Bíblia diz que essa mulher foi e fez isso. Hoje, para nós, os crentes, nós colocamos todo tipo de desculpa. É assim. Vou falar uma desculpa muito natural. Amados, vamos evangelizar? Olha, Deus está te chamando como evangelista. Pastora, eu só trabalho com americano. Eu estou falando as frases que eu ouço. Eu só trabalho com americano. Outros, não, pastor, isso não é para mim, não, eu tenho muita vergonha. Outras frases. Pastora, aquela pessoa ali não tem jeito, não. Eu vou evangelizar. Aquilo não tem aqui. Tem jeito, não. Nós precisamos deixar o cântaro. Nós precisamos deixar a desculpa. Nós precisamos deixar aquilo que é natural. Porque nós tivemos um encontro com Jesus. Amém? Nós precisamos ser anunciadores de boas novas. Nós precisamos acreditar em Jesus, no que Ele é e o que Ele pode fazer. Essa mulher creu tanto, que ela largou tudo que era natural. E ela correu e foi falar de Jesus para outros. E olha o que aconteceu. Não li para vocês. O verso 39 diz assim. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela não teve vergonha. Ela era uma mulher, olha o que ela venceu. Jesus quebrou tudo. Ela venceu a barreira da vergonha. Ela venceu a barreira da discriminação. Ela venceu a barreira do medo. E ela foi para a cidade falar de Jesus. Nós colocamos tanta barreira diante de nós. Tanta coisa. Precisamos deixar Jesus quebrar as barreiras que tem na nossa vida. Ela que era uma mulher que só ia tirar água num horário que não tinha ninguém, para não ser vista, ela agora saiu, tão cheia do poder de Deus, que ela foi lá pregar Jesus para outras pessoas. Sem medo. Vencendo tudo por causa de Jesus. E aí, o verso 39 termina dizendo isso, que eles foram por causa da palavra dela. Verso 40. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. A Bíblia diz que os samaritanos foram. Gente, vocês fazem ideia de quantas pessoas essa mulher alcançou para Jesus? E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos, tendo ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Você viu que a mulher foi lá e falou com palavras simples? Só o que ela sabia. Mas ela levou outros a ter um encontro com Jesus. E eles dizem assim, você foi canal usado para nos levar até Ele. Agora já não é mais em cima da tua palavra. Nós temos visto e ouvido o que Ele tem falado. E nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo.
nós precisamos imediatamente refletir a luz que há em nós. Porque Jesus não escolhe pessoas, nós escolhemos. Jesus não escolhe, ele veio para todos. Amém? Eu dei o título dessa palavra: o encontro da misericórdia com uma alma esfarrapada, uma alma esfacelada, uma alma quebrada. Com certeza, todo mundo que olhava para aquela mulher a repudiava e dizia assim: ela não merece nada. Jesus chega para ela e fala assim: eu te dou tudo. Eu te dou a vida eterna. Falar uma coisa para vocês sobre a água viva, uma curiosidade. Ele falou assim: tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. E eu fui estudar sobre água viva. Sabe aquela água viva que tem no mar? Né? Olha só. Desde que o mundo é mundo, que o ser humano ele tem interesse pela vida eterna, não é? De ser imortalizado, de ser imortal. Você não gostaria? Se pudesse, você não imortalizava pessoas em volta de você? Além de você ficar imortal, você não ia ver ninguém que você ama morrer. É ou não é? Então, essa é uma ansiedade do ser humano. Jesus disse para essa mulher assim: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a água que eu te der vai ser em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pela vida eterna. Aí me deu uma curiosidade sobre água viva. Fui pesquisar. E a pesquisa diz exatamente, todas as pesquisas, exatamente assim. O homem, ele tem sede por imortalidade. E desde que o mundo é mundo, que pesquisadores pesquisam algo que possa tornar o homem imortal. Gente, eu nem sabia disso. Eu nem sabia que existia esse tipo de pesquisa, mas existe. Agora, um pesquisador japonês, um cientista japonês, nas pesquisas dele, ele começou a observar a água viva. Aquela coisa gelatinosa no fundo do mar. E ele descobriu algo. Isso é só como curiosidade que eu estou dando para vocês, que eu estou falando para vocês, tá? Porque eu também fiquei muito curiosa quando eu vi. Ele descobriu algo. Tem uma qualidade, uma espécie de água viva que ela é imortal. E hoje está sendo pesquisado isso. Ela está sendo pesquisada. Ela só morre se ela for tirada da água. Se ela estiver na água, no habitat dela, no habitat natural dela. Qual que é o habitat natural do crente? Não, é a presença de Deus. A presença de Deus. E essa água viva, quando ela é comida por um animal, ela morre. Quando é que nós morremos espiritualmente? Quando o diabo consegue tragar a gente. É ou não é? Consegue nos arrastar, nos levar para o pecado, nos levar para tudo quanto é tipo de porcaria. Nós morremos. O salário do pecado é a morte. Ou se ela for tirada das águas. Esse pesquisador, ele tem colocou algumas em cativeiro, aonde ele renova a água diariamente, ele vai renovando a água, entendeu? E eu achei uma curiosidade muito interessante nela. Você sabe por que ela não morre? Porque quando ela chega a uma certa idade, ou quando ela é ferida, olha só, ela vai para o fundo do mar. Ela vai lá para o solo do mar. E ela se fecha, como se fosse um saco gestacional, alguma coisa assim. E ela se fecha ali por 3 dias. Ela fica ali. E depois, ela sai renovada. Não é interessante, gente, que Deus faz? Olha que coisa mais linda.
Eu fiquei assim, overwhelmed. Eu fiquei assim, apaixonada com o que eu estudei da água viva. E eu falei, gente, se nós formos fazer uma relação, e se ela não for comida, literalmente, se ela só for ferida, ela se renova nas águas. E se ela não for tirada das águas, ela vive eternamente. Eu e você fomos chamados para andar nas águas. Eu e você fomos chamados para viver nas águas do Espírito. Eu e você fomos chamados para, quando formos feridos, nos esconder em Deus. A Bíblia diz que Ele fez a ferida e Ele curará, Ele sarará. Eu e você fomos chamados, queridos, para ressurgir de toda e qualquer situação que nos feriu. É tempo de deixar Deus curar as feridas. É tempo de permanecer nas águas de Deus. É tempo de viver o que Deus tem para nós. Porque nós já conquistamos a vida eterna. Mas muitas vezes nós temos nos deixado ser comidos pelos outros animais, pelo inimigo. Amém?